Visa, BlackRock, Mastercard, Stripe, American Express e outras gigantes do mercado estão por trás de uma nova stablecoin que ameaça diretamente a liderança do USDT e do USDC emitida pela Tether e pela Circle. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é essa nova stablecoin e por que tantas empresas poderosas estão apoiando esse projeto e como a Visa pretende usar uma infraestrutura completa para transformar o mercado de pagamentos e faturar bilhões com essa mudança. E para entender por que esse movimento pode ser tão grande, primeiro você precisa entender uma coisa: como empresas como Tether e Circle conseguem faturar bilhões de dólares simplesmente emitindo stablecoins. Hoje, quando você compra o USDT ou USDC, existe uma estrutura de reserva por trás dessas moedas. De forma simplificada, para cada dólar em stablecoin emitido, existe aproximadamente $1 ou um ativo equivalente respaldando aquele token. Só que esse dinheiro não precisa simplesmente ficar parado em uma conta bancária. Parte dessas reservas pode ser aplicada em títulos de curto prazo do governo americano, conhecidos como Treasury Bills, e esses títulos pagam juros. Então pensa comigo, imagine uma stablecoin com 100 bilhões em circulação. Por trás dela existem aproximadamente 100 bilhões em reservas. Agora imagine grande parte desse dinheiro aplicada em ativos que pagam juros todos os anos. Estamos falando de bilhões de dólares em receita simplesmente sobre o dinheiro que está respaldando aquele stablecoin. É justamente por isso que Tether e Circle construíram negócios tão lucrativos. Quanto mais o USDT ou USDC entram em circulação, maiores ficam suas reservas. E quanto maiores as reservas, maior pode ser a receita gerada em cima desses ativos. Só que existe um problema nesse modelo. Antes de eu falar esse problema, eu tenho um recado importante. Se você é empresário e já utiliza o USDT ou USDC na sua operação, a Xgate pode simplificar todo esse processo. Com liquidez instantânea, suporte dedicado e uma plataforma disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, você recebe em Pix e converte o saldo rapidamente para o USDT ou USDC. Se a sua operação precisa de mais velocidade, segurança, eficiência na liquidação, clica no primeiro link da descrição e abra agora a sua conta na Xgate. Bem, vamos lá. Imagine uma exchange, uma fintech, uma wallet ou uma empresa de pagamentos que possui milhões de usuários. Essa empresa integra o USDC dentro da própria plataforma e começa a distribuir essa stablecoin para os seus clientes. Na prática, ela está ajudando a Circle a fazer o USDC crescer, e quanto mais pessoas utilizam o USDC, mais essa stablecoin pode crescer em circulação. Quanto mais ela cresce, maiores ficam as reservas que estão por trás dela. E quanto maiores essas reservas, maior pode ser a receita financeira gerada. Só que existe um ponto importante aqui. Mesmo essas empresas ajudando diretamente na distribuição e no crescimento do USDC, grande parte dessa economia continua concentrada na Circle e nos acordos que ela possui com os seus parceiros. Então, surgiu uma ideia: e se as próprias empresas que ajudam uma stablecoin a crescer também pudessem participar diretamente do dinheiro gerado por ela? É exatamente aí que entra o OpenUSD. O nome dele é OpenUSD ou simplesmente OUSD. Na superfície, ela parece semelhante ao USDT, ao USDC. Um USD busca valer $1 e existe uma estrutura de reserva por trás da moeda. Mas o diferencial mais importante não está simplesmente na tecnologia da stablecoin, está no modelo econômico construído em volta dela. O OpenUSD faz parte de uma iniciativa chamada Open Standard, formada por mais de 160 empresas. E olha alguns dos nomes que estão envolvidos: Visa, Mastercard, BlackRock, Stripe, American Express, Google, Coinbase,
Shopify, além de várias das maiores empresas do mercado de criptomoedas. E isso levanta uma pergunta óbvia: por que tantas empresas gigantes estão interessadas em apoiar mais uma stablecoins se o USDT e o USDC já dominam esse mercado? A resposta está no incentivo financeiro. No modelo tradicional, a emissora da stablecoin captura uma grande parcela da renda gerada pelas reservas. A OpenUSD pretende fazer diferente. O modelo foi desenhado para compartilhar grande parte dessa economia com as empresas participantes do ecossistema. Agora imagina o que isso significa. Suponha que o OpenUSD consiga atingir dezenas de bilhões de dólares em circulação. Por trás desses tokens vão existir bilhões de dólares em reservas, e essas reservas geram rendimento, e parte significativa dessa receita pode voltar justamente para as empresas que estão ajudando a stablecoin a crescer. É aí que o incentivo muda completamente. Imagina que você seja a Visa ou a Mastercard ou a Coinbase ou a Stripe. Quanto mais USD você ajudar a distribuir, mais pessoas podem utilizar a moeda. E quanto mais pessoas utilizarem, mais USD podem entrar em circulação. Quanto mais USD existir, maiores ficam as reservas. E quanto maiores as reservas, maior pode ser a receita financeira. E quanto maior essa receita, mais dinheiro pode ser distribuído aos participantes. Então, você cria um ciclo: mais distribuição, mais usuários, mais USD, mais reserva, mais rendimento e mais receita para os parceiros. E, consequentemente, mais incentivo para continuar distribuindo a moeda. As empresas deixam de ser apenas intermediárias e elas passam a ter um interesse financeiro direto no crescimento do próprio ecossistema. Só que a estratégia da Visa vai muito além de simplesmente apoiar o OpenUSD. O próprio CEO da Visa já deixou claro que a empresa pretende continuar sendo multicoin e multichain, ou seja, a Visa não quer depender exclusivamente do OpenUSD. Ela também não precisa apostar tudo no USDC e nem precisa decidir agora qual stablecoin vai dominar o mercado daqui a 5 ou 10 anos, porque a aposta da Visa é outra. Ela quer construir a infraestrutura que pode ser utilizada independente da stablecoin vencedora. Pensa no sistema tradicional. Você possui dinheiro em uma conta bancária, passa seu cartão Visa, a transação acontece e a Visa está tudo no meio dessa infraestrutura, conectando consumidores, bancos, adquirentes e comerciantes. Agora troca o dinheiro tradicional por stablecoins. Você possui o USDC ou USDT ou OpenUSD, utiliza uma solução conectada à Visa, o comerciante pode continuar recebendo o dinheiro tradicional e a Visa continua fazendo a parte da infraestrutura da transação. Ou seja, o dinheiro muda, mas a Visa continua no meio. E isso não vai ficar limitado aos cartões. A Visa está construindo uma infraestrutura voltada para bancos e fintechs trabalharem diretamente com stablecoins. A ideia é permitir que essas empresas consigam adicionar, armazenar, transferir e resgatar stablecoins sem precisar construir toda essa estrutura do zero. Pensa em um banco que queira começar a oferecer o USDC para os seus clientes. Ela precisa lidar com blockchain, movimentações dos ativos, integrações, controles de transação e diversas outras camadas técnicas. A Visa quer colocar a sua infraestrutura no meio disso. Então pensa da seguinte forma: em vez de cada banco construir a própria estrada, a Visa quer construir a estrada para todo mundo utilizar. E é aí que começa a ficar claro como ela pretende ganhar dinheiro com essa mudança, e não necessariamente criando a stablecoin vencedora, mas fornecendo a infraestrutura e os serviços pelos quais essas moedas vão circular. Se o USDC dominar, ela pode suportar
o USDC. E se o USDT continuar dominante, ela pode suportar o USDT. E se outra stablecoin crescer, ela também pode integrar. A Visa não precisa escolher qual carro vai ganhar a corrida. Ela quer controlar uma das estradas e por onde todas elas vão passar. Só que com o OpenUSD existe uma camada adicional. Quando a Visa ajuda o USDT ou USDC a circular, ela pode monetizar a sua própria infraestrutura, mas a receita das reservas dessas moedas está dentro da economia construída pela Tether e pela Circle e dos contratos que elas mantêm com seus parceiros. Com o OpenUSD, a Visa entra em uma estrutura diferente. Como participante do ecossistema Open Standard, ela também pode possuir um interesse econômico direto no crescimento daquela stablecoin. Então pensa no posicionamento: se o USDC crescer, a Visa pode ganhar fornecendo a infraestrutura. Se o USDT crescer, a Visa pode ganhar fornecendo a infraestrutura. Mas se a OpenUSD crescer, ela pode continuar fornecendo a infraestrutura e ainda participar da economia construída ao redor da própria moeda. É justamente por isso que o OpenUSD é tão interessante dentro da estratégia da Visa. Ela consegue se manter aberta a várias moedas e ao mesmo tempo ter um incentivo maior em uma delas. O OpenUSD não está simplesmente colocando essa moeda no mercado, ela está mudando a relação entre quem emite uma stablecoin e quem distribui essa stablecoin. No modelo tradicional, uma exchange, uma wallet ou uma empresa de pagamentos traz milhões de usuários para a moeda de outra empresa. O distribuidor ajuda aquela stablecoin a crescer, mas é a emissora que captura grande parte das rendas das reservas. O OpenUSD pretende devolver uma parcela muito maior dessa economia para os próprios parceiros. E se isso funcionar, uma das primeiras coisas que pode enfraquecer é o poder de negociação da Circle, porque seus grandes distribuidores agora possuem uma alternativa real, uma alternativa apoiada por empresas como Visa, Stripe, Mastercard e Coinbase. Imagina uma grande exchange negociando com a Circle. Agora ela pode chegar e falar: por que eu deveria continuar priorizando o USDC nas mesmas condições se existe outra stablecoin que me permite participar mais diretamente das receitas das reservas? A Circle passa a ter um problema. Ela pode pagar mais a seus distribuidores, pode reduzir determinadas tarifas, pode desenvolver novos produtos, pode criar serviços que tornem o USDC mais difícil de substituir. Só que todas as soluções possuem um custo. Quanto mais dinheiro a Circle precisa entregar para os seus clientes, menos dinheiro sobra para a própria Circle. É aqui que está o detalhe. O OpenUSD não precisa ultrapassar o USDC para causar um enorme problema. Ele pode simplesmente pressionar a sua margem. Imagine que o USDC continue com praticamente o mesmo tamanho. Só que agora a Circle precisa dividir uma parcela maior da receita com as exchanges, wallets e empresas de pagamentos para que elas continuem priorizando a sua moeda. O USDC continua gigante, mas a Circle passa a ganhar menos dinheiro. Então, existem duas formas de um concorrente te atacar. Ela pode roubar os seus clientes ou pode obrigar você a gastar mais dinheiro para manter esses clientes. O OpenUSD pode fazer a segunda coisa sem necessariamente fazer a primeira, e isso é extremamente importante. Agora, quando olhamos para a Tether, existe uma diferença. Pelo menos inicialmente, o OpenUSD representa uma ameaça mais direta para a Circle do que para a Tether. Isso acontece porque o USDT possui uma presença extremamente forte em mercados emergentes e entre pessoas e empresas que querem acessar o dólar, fora do sistema bancário americano tradicional. O OpenUSD, por outro lado, parece ter uma estratégia muito mais focada em pagamentos comerciais e institucionais, bancos, fintechs, empresas, plataformas de pagamentos. Ou seja,
ele entra justamente em um território onde o USDC possui uma presença muito importante. Por isso, a Circle possui mais motivos para se preocupar primeiro. Agora, também não adianta concluir que o USDT e o USDC acabaram. O OpenUSD ainda precisa fazer algo extremamente difícil: conseguir a adoção. Uma coisa é colocar Visa, BlackRock, Mastercard, Stripe, Coinbase e mais de uma centena de empresas dentro de um consórcio. Outra coisa completamente diferente é fazer os usuários e empresas realmente utilizarem a moeda todos os dias. O USDT e o USDC possuem algo que não pode ser comprado rapidamente: anos de liquidez, confiança, integrações, distribuição, efeito de rede e exchanges que já trabalham com eles, wallets já suportam, empresas já aceitam, fornecedores já recebem e existe uma infraestrutura enorme construída ao redor dessas moedas. O OpenUSD vai precisar construir a sua, mas se o OpenUSD conseguir adoção relevante, o efeito pode começar a se multiplicar. Mais exchanges entregam, mais empresas passam a aceitar, mais fintechs oferecem, mais protocolos DeFi começam a utilizar, mais pessoas começam a manter o USD, a liquidez aumenta e conforme a liquidez aumenta, a moeda se torna mais útil. É aí que começa o efeito de rede e nesse cenário, o domínio de USDT e USDC pode finalmente começar a sofrer uma pressão relevante. E existe uma ironia gigantesca nessa história. Durante anos, uma das grandes promessas das criptomoedas era eliminar as intermediadoras financeiras, não precisar de bancos, não precisar de bandeiras de cartão, não precisar das grandes instituições. A blockchain permitiria que o dinheiro circulasse sem todos esses intermediários. Só que agora, olha o que está construindo uma parte da próxima geração do dinheiro digital: Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock, Coinbase e mais de 160 grandes empresas. As instituições que teoricamente seriam ameaçadas pelas criptomoedas deixaram de ficar olhando de fora e agora elas estão construindo a infraestrutura. E o OpenUSD faz algo ainda mais interessante. Ele dá um incentivo financeiro para que essas próprias empresas acelerem a adoção dessa infraestrutura. E talvez essa seja a parte mais importante dessa história. O OpenUSD pode se tornar gigantesco, pode conquistar uma pequena parcela do mercado ou pode até acabar fracassando. Mas existe uma coisa que já mudou: Tether e Circle não podem mais simplesmente assumir que seus parceiros de distribuição vão aceitar o mesmo acordo de sempre. Agora existe uma alternativa que pode oferecer milhões de dólares em receita adicional para empresas e que pode dar a elas um papel muito maior dentro da economia da própria stablecoin. Então, mesmo que o OpenUSD nunca ultrapasse o USDT ou USDC, o modelo pode mudar a forma como esse mercado funciona. A Circle pode precisar entregar uma parcela maior da renda das reservas para manter os seus parceiros. A Tether talvez não sinta a mesma pressão imediatamente, mas conforme bancos e empresas de pagamentos entrarem cada vez mais nesse mercado, ela também pode enfrentar cobranças semelhantes, porque agora os distribuidores possuem mais poder de negociação. E se Tether ou Circle não oferecerem condições suficientes interessantes, essas empresas podem começar a direcionar a sua distribuição para alternativas como o OpenUSD, e em stablecoins, distribuição é tudo. Você pode construir a moeda tecnicamente mais avançada do planeta, mas se ninguém utilizar, ela não possui efeito de rede. Então, no final, a pergunta não deveria ser simplesmente: o OpenUSD vai superar o USDT e o USDC? Porque ele nem precisa fazer isso para mudar o mercado. Basta se tornar relevante o suficiente para acelerar a relação de poder entre emissoras e distribuidores. A Circle pode ter que compartilhar mais receita, pode precisar reduzir tarifas, pode precisar investir mais produtos, e tudo isso pode reduzir a sua margem. Enquanto isso, a Visa conseguiu se posicionar de uma maneira extremamente interessante. Se o USDC continuar dominando,
ela pode fornecer infraestrutura. Se o USDT continuar dominando, ela pode fornecer infraestrutura. Se novas stablecoins surgirem, ela pode integrá-las. E se OpenUSD crescer, além de fornecer a infraestrutura, a Visa ainda pode participar de uma parcela da economia gerada pelo próprio ecossistema. É por isso que a estratégia de ser multicoin e multichain faz todo sentido. A Visa não precisa necessariamente apostar em quem vai vencer. Ela está tentando construir uma estrutura na qual consegue ganhar independente do vencedor. E talvez a grande oportunidade desse mercado não seja simplesmente criar a próxima stablecoin dominante. Talvez seja controlar a infraestrutura por onde trilhões de dólares em stablecoins vão circular nos próximos anos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o OpenUSD realmente consegue ameaçar o STT e o STC, ou vai acabar se tornando apenas mais uma entre centenas de stablecoins que nunca conseguiram construir adoção relevante? Comenta aqui embaixo. E se você quer acompanhar como stablecoins, pagamentos e essa nova estrutura financeira estão mudando a forma como empresas movimentam dinheiro, já se inscreve no nosso canal.